Meu nome é Léo Drummond, sou fotógrafo, tenho 15 anos. Eu cresci fortemente influenciado pelo mundo de imagens. Meu pai tinha uma oficina de artes gráficas, ele e meu tio já tinham sido fotógrafos, então eu cresci um pouco nesse universo, tanto de imagens quanto de edição e impressão. E eu sempre tive por mim que a fotografia era uma atividade, por não ter uma tradição acadêmica, de mestre e aprendiz. Então entrei pelo caminho de ser assistente de um fotógrafo, de um grande fotógrafo, que hoje é um grande amigo também, que é o Weber Pádua. Percorri um tempo esse caminho de assistente, depois fui trabalhar com o Nélio Rodrigues, que é um fotógrafo, que trabalha com fotojornalismo, com fotografia editorial, que também foi um segundo grande mestre para mim. Saindo do Nélio, o Nélio tinha uma agência de fotografia, eu fiquei um ano lá, saí e fui trabalhar no Hoje em Dia, que foi uma passagem importante também, porque a gente ganha muita versatilidade em jornal. E foi uma época que a gente foi muito influenciado pelos fotógrafos da Folha de São Paulo, que começaram a unir essa correria da rua com uma fotografia mais bem elaborada, mais bem iluminada, uma fotografia com cara de revista, que é uma experiência que eu já tinha tido, tanto o estúdio com o Weber, quanto um pouco desse universo com o Nélio. E eu acabei adquirindo essas características e conheci dois fotógrafos, na verdade um deles eu já conhecia, mas não como fotógrafo, que é o Bruno. Ele e o Marcos tinham acabado de montar uma agência e eu estava nesse ponto da vida querendo ter um espaço profissional, ter uma estrutura, ter um escritório e já ciente que eu não ia ficar a vida inteira como fotógrafo de jornal. Assim, eu já vi os fotógrafos mais velhos e via que aquilo não era o que eu queria para a vida inteira. Aí a gente se juntou, montou a Nitro em 2003 e estamos nessa história. A Nitro está fazendo 12 anos, 13 agora esse ano, e uma trajetória espetacular, assim, de muito aprendizado, de muitas conquistas, de muita dedicação a trabalhos autorais. Ao longo da nossa história, o João Marcos Rosa entrou e depois o Gustavo, que é um jornalista. E nesse processo todo desse aprendizado, nós fomos nos firmando como contadores de história. Deixamos de lado a agência de fotografia, ou somos fotógrafos, para somos contadores de história e temos a imagem como nosso suporte em qualquer vertente. Seja a fotografia que a gente chama de still, a fotografia fixa, seja o vídeo, seja o áudio, seja até o texto casado com a imagem. Então, a gente se vê cada vez mais nesse lugar onde o que interessa para nós é contar as histórias, seja para os nossos projetos pessoais, seja para os nossos clientes, e usando esse universo todo, as possibilidades todas da imagem, como nosso suporte, como a nossa narrativa. A gente acredita muito no viés que o mundo, na verdade, é feito de histórias. Assim. A gente, quem tem essa pegada documental, que é o caso da Nitro, de viajar para lugares ou mesmo documentar esse mundo. Quando você está documentando o mundo, na verdade, você está contando histórias, no fundo, histórias sobre pessoas, ou que as pessoas estão envolvidas de uma maneira mais direta ou indireta. E é muito o que a gente faz na Nitro, assim, é muito o que a gente acredita e o que a gente gosta de fazer. A fotografia hoje está virando, tanto a fotografia, digamos, fixa, quanto ela em movimento, ela talvez está virando o principal discurso narrativo hoje. Basta ver que o Facebook virou praticamente uma grande televisão da internet, onde o conteúdo flui. Eles te estimulam a postar vídeos e fotos, já declarando que eles têm muito mais alcance, muito mais visualização. Eu acho que isso é uma coisa emblemática. A gente está num mundo onde todo mundo tem aparelhos que fotografam, filmam, gravam áudio e principalmente já transmitem isso. Então eu vejo a fotografia nesse lugar. Embora a gente viva num mundo de excesso de imagens, eu vejo os fotógrafos como os grandes detentores do conhecimento acima dessa narrativa com as imagens. Assim, eu vejo os fotógrafos com um potencial imenso nesse universo onde a imagem cada vez é princípio, meio e fim. Assim. Eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje é que, com esse excesso de comunicação, e principalmente com os mais jovens, processando essas informações muito rápido, a gente tem que ter uma noção de síntese muito grande. Hoje as mensagens têm que ser poderosas e cada vez mais curtas. Então acho que esse é o grande desafio hoje dos profissionais de imagem. Uma das coisas que mais nos move na Nitro além de pensar a Nitro como um negócio, como nosso sustento, e ter a imagem como uma profissão que a gente gosta de trabalhar com isso, mas é a possibilidade de usar isso para a gente fazer coisas que realmente a gente acredita. Que a gente acredita como uma coisa estética, que a gente acredita como uma coisa transformadora,
como a gente acredita que são coisas que nos motivam a fazer o que a gente faz. E né, a Nitro, quem conhece a trajetória da Nitro sabe que a gente está sempre inventando projetos, assim, alguns malucos, outros menos, mas é uma coisa que nos move tanto quanto né, ter a fotografia como um negócio. E um dos projetos que mais emblemático para mim nessa trajetória foi o projeto A Estrela. Né, foi um projeto que nasceu ali em 2014 e teve a sua primeira edição no final desse ano, que foi, a Nitro já vinha de um histórico de uma oficina, que é um projeto também nosso, educacional, que era proporcionar, num curto período de tempo, uma experiência de produzir uma publicação impressa e digital, um projeto voltado para comunicadores, que em 3 dias a gente estava com uma revista. A gente extrapolou isso para dentro de uma unidade prisional. Claro, dilatamos um pouco esse tempo, né? A gente estava lidando com um universo de pessoas leigas em comunicação e a gente fez uma coisa intensa de fotografia, de vídeo, de texto. Deixamos as câmeras com eles, eles produziram um conteúdo, depois a gente pegou, editou e publicou uma revista chamada A Estrela, assim, totalmente feita por pessoas privadas de liberdade. Foi, né, eu acho que é aí onde eu vejo esse potencial de contador de histórias, da fotografia como uma coisa muito maior do que uma ferramenta de ganhar dinheiro, e sim como uma coisa que, além de transformadora, que te motiva a ir adiante, motiva a acreditar e amar a fotografia. Assim. Então, né, dentro dos diversos projetos que eu já me envolvi, esse é um projeto mais recente, que teve agora um desdobramento aqui em Tiradentes, então eu acho que é um projeto talvez muito emblemático para mim dentro da Nitro, dentro dos diversos projetos que a gente tem lá. Dentro dessa trajetória da Nitro, de a Nitro sempre acreditar em projetos, um dos que foi pioneiro, assim, que foi talvez um ótimo exemplo para a gente, foi o Beira de Estrada. Foi um projeto que eu trouxe a ideia dele da minha época de jornal. Eu viajava muito de carro e ficava vendo a janela do carro como uma moldura para observar o mundo. Eu comecei a me interessar muito pelo caminho. Eu ia para muitas cidades do interior de Minas e comecei a ver que o caminho é uma forma de você falar um pouco sobre o Brasil, sobre Minas Gerais, sobre o povo, sobre o meio ambiente, sobre as contradições, sobre as riquezas que aqui passam. Daí nasce o Beira de Estrada. Foi um projeto que eu consegui realizar em 2007, via né, caminho de financiamento através da lei de incentivo. Montei uma grande exposição com ele, uma exposição em Patinga, né? A Uzi Minas foi patrocinadora na época, depois uma exposição na rodoviária de Belo Horizonte, e depois ele se desdobrou num livro, né? Foi meu primeiro livro de fotografia, foi também um super aprendizado essa questão né, desse mundo da fotografia digital. Você colocar um trabalho no papel, nessa tecnologia, foi incrível, e ele acabou repercutindo um tempo depois no projeto Os Chicos, que foi talvez o meu projeto né, de maior reconhecimento e talvez o mais consistente que eu já produzi e que simboliza talvez a entrada do Gustavo como sócio da Nitro. Na época ele me convidou a participar desse projeto, ele ainda não era sócio da Nitro, a gente tinha feito um trabalho juntos e nós fomos percorrer todo o Rio e São Francisco, mas não para falar sobre o Rio, para falar sobre as pessoas que moram ali, que têm uma ligação com esse rio, e o Rio virou um pano de fundo para a gente contar histórias, que é o que a gente gosta. Né? Foi um projeto também, uma riqueza muito grande que eu aprendi com o Gustavo, é não tratar o público desses projetos, na verdade os personagens desses projetos documentais, como um mero assunto, um mero objeto de uma fotografia, e sim como o principal público, a principal pessoa para quem você deve um retorno sobre esse material. Então o Chicos foi um projeto incrível, também feito num prazo longo, que envolveu muitas viagens, envolveu né, uma das coisas melhores de fazer, que é acordar e dormir fotografando só o que você quer na hora que você quer, com um grande parceiro que é o Gustavo. Virou uma belíssima obra. Eu acho que na época que eu fiz o Beira de Estrada, eu apanhei muito dessa questão gráfica, então o livro não saiu do jeito que eu gostaria. Os Chicos eu fiz exatamente o que eu acho do jeito que tem que ser um livro. Assim. Tive a oportunidade de ter os recursos para esse fim e tive todo o tempo, toda a calma do mundo de fazer uma obra que tinha a minha cara, que tinha, enfim, né? Foi uma obra muito emblemática para mim e não sei, um projeto que eu tenho muito orgulho, assim, que eu acredito na importância dele, no desenvolvimento que ele teve e como um projeto que não, né, ano passado eu montei uma exposição dos Chicos, fiz uma nova montagem, então um projeto que, digamos, talvez ele acabou em termos, né, o conteúdo dele está produzido, mas ele continua vivo, é um projeto que as pessoas né, se identificam e eventualmente ele ressurge.
né, em novas formas. Você tem realmente um grande mercado, né, tanto de profissionais quanto de amadores, um consumo altíssimo. A fotografia e o universo dela é um universo caro em tudo, todos os acessórios, equipamentos, mas por outro lado, o público em geral, o público amador, ele é desorganizado, ele está preocupado com outras coisas. Um médico compra uma câmera, ele não está tão preocupado com essas questões, mas a categoria fotógrafos como um todo, ela é muito desestruturada. Seja as várias vertentes, seja os fotógrafos que se veem como artistas visuais, os fotógrafos que se veem como fornecedores para o mercado publicitário, os fotógrafos que trabalham, né, num jornal, ou trabalham num órgão público, ou trabalham numa instituição, né, que não seja nem pública nem privada, por exemplo, uma associação. Não existe uma união entre esses diversos meios que gere uma força, uma pressão nesse sentido da aquisição dos equipamentos, que é tão emblemática para nós, porque as coisas são muito caras. Isso acaba gerando uma contradição, assim, a gente hoje, e não só nessa questão do equipamento, mas do mercado fotográfico como um todo, de você não ter mais uma base de valores, por exemplo, de você ter essa desestruturação que joga a fotografia para um nível mais baixo, a verdade é essa. Né? Não é só aquela questão do cara que cobra mais barato, eu acho que o problema é muito mais complexo que isso. A gente está desestruturado de um jeito, por exemplo, que a gente não consegue pressionar uma legislação que um fotógrafo profissional possa importar um equipamento com menos imposto, igual um médico compra um estetoscópio. Tem esse direito, igual outras categorias profissionais têm. Então isso é um problema muito grave e que os fotógrafos não percebem no dia a dia como que isso os afeta. Eu acho que parte disso é uma falta de tradição acadêmica na fotografia, né, da pessoa passar por uma formação. Não que eu defenda que tenha que ter essa regulamentação através da academia, mas eu acho que isso tira um pouco desse lastro e dessa identificação dos diversos segmentos profissionais da fotografia entre um e outro. Porque no fundo, o artista, o cineasta, o fotojornalista, estão todos dependentes dessa estrutura que tem, seja de equipamento, seja de outras coisas, né? De um seguro, de uma estrutura de suporte, enfim. E eles sofrem muito com isso. A partir de 2014, eu e mais um grupo de fotógrafos, a gente resolveu cutucar uma coisa que estava quase morta, que é uma associação de repórteres fotográficos, que é a ARFOC, que tem 65 anos. Esse foi um dos principais motivadores de querer mexer com isso. Num país jovem como o nosso, é raríssimo você ter associações ou empresas ou instituições com essa idade. E eu lembro ainda, quando eu entrei no mercado fotográfico, como que a FOC ainda era uma balizadora de mercado, tinha uma tabela de valores que era referência de mercado, era uma instituição ativa, não só com uma característica sindical, mas com uma característica de aglutinadora, de bons profissionais e de ser uma referência justamente para isso que eu falei, de hoje, né, os fotógrafos não se identificam como uma coisa coletiva. Então ela estava com um problema gravíssimo de registro em cartório, etc. A gente passou essa etapa, passou essa batalha, estamos reestruturando, mas pensando muito mais no que a ARFOC pode discutir a profissão fotógrafo, do que ela pode contribuir para melhorias nisso, do que realmente pensar só nessa categoria fotógrafo de jornal, que é uma categoria que praticamente não existe mais e que era a cara que ela tinha. Esse mercado mudou muito, muito dinâmico, mas a gente vê a ARFOC hoje muito mais, as possibilidades dela, como uma agente fomentadora culturalmente, economicamente e socialmente do mundo fotográfico.